O livro de Efésios, no capítulo 3, verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitivamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Escreve Paulo no livro de Efésios. Que mensagem importante que Paulo vem refletir com os seus irmãos da igreja de Éfeso. E Paulo ele tem uma alegria muito grande aqui no coração em falar desta mensagem, deste evangelho, da salvação, do poder, da glória de Deus na igreja, através da pessoa de Jesus Cristo. Ele tem uma alegria em dizer que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da mesma promessa através do Evangelho. Embora isso pareça não ser uma surpresa na igreja cristã do tempo presente, porque a igreja hoje tem uma visão diferenciada dos dias de Paulo, mas naquele tempo a igreja de Deus era basicamente o povo judeu. Pronto, era aquela ali. Essa era a definição de igreja para os dias de Paulo. E ele agora vem dizer, não, os gentios, aqueles que não são judeus, aqueles de outras nacionalidades, eles também são membros do mesmo corpo, eles são coparticipantes da mesma promessa, eles são gentios. Para o mundo da época, isto era radical. Esta compreensão era uma compreensão nova, muito radical. Como agora os estrangeiros, como os gentios são partes do mesmo corpo, da mesma igreja, são filhos do mesmo Deus, Deus também os salva. Paulo fala disto como um mistério. Um mistério. Mistério em que gentios estão de pé de igualdade com os seus irmãos judeus. Isso era difícil de compreensão para aqueles dias. Como os gentios, sim. A cruz de Cristo, ela restaura esse episódio de judeus para cá, gentios para lá. A cruz de Cristo, meus queridos ouvintes, ela veio para unir eu e você, unir a igreja em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, todos os seres humanos, sem distinção. Por isso a igreja de Deus, ela é composta de todos os seres humanos. Para os dias de Paulo, ele chama isso de mistério, o mistério do evangelho. Porque quando Deus chama a nação de Israel para ser o porta-voz, para ser a luz às nações, para ser os mensageiros para o mundo, para atrair as nações a Cristo. E eles agora fecham-se no seu mundo, fecham-se como a nação escolhida e os outros eram considerados inaptos à salvação. Eles eram considerados imundos, eram considerados estranhos à promessa. Por esta razão, Paulo chama este episódio de conciliação, de restauração. Ele chama esse episódio de mistério, o mistério do Evangelho. Um mistério que foi revelado através da cruz de Cristo, trazendo todos de pé de igualdade diante
de Cristo para a salvação. Paulo, ele chega a dizer, ele chega a se apresentar como prisioneiro de Cristo Jesus. E ele diz nestas palavras: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Portanto, ele se apresenta como prisioneiro. Paulo se identificou como prisioneiro porque nos dias dele, embora ele estivesse em cativeiro, onde o Império Romano tinha o domínio, ele entende que o Império Romano o impedia de evangelizar. E por várias vezes ele estivera preso. E quando ele escreve a sua carta, ele diz: eu, prisioneiro. Embora prisioneiro do Império Romano, aparentemente estivesse ali, aparentemente não, ele estava sob a autoridade do Império Romano, ele não se considerava preso do Império. Ele diz, lá em Efésios 4, verso 1, olha as palavras que ele usa: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamado. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Mas Daniel, como prisioneiro de Cristo? Às vezes, eu e você somos prisioneiros de algo, não é mesmo? Às vezes somos prisioneiros de um vício, ou de uma paixão, ou prisioneiro de uma cobiça, não sei. Paulo, ele se coloca como prisioneiro de Jesus Cristo. Ele estava agarrado tanto em Jesus Cristo que ele diz: eu estou preso na pessoa de Jesus Cristo. Que importante essa declaração de Paulo. Que lindo é nós sermos prisioneiros de Cristo, não prisioneiros de Satanás, não prisioneiros do pecado, das misérias deste mundo, prisioneiro do vício, mas que sejamos prisioneiros de Jesus Cristo, como o amado apóstolo Paulo. Ele enfrentando muitas tribulações, enfrentando cadeias, não como alguns na época, e algumas vezes ele também esteve em uma prisão domiciliar, que era um pouco mais confortável, sendo prisão, mas mais confortável. Ele estava preso entre cadeias, algemas, entre paredes e muros, e isto era muito desafiador. A cadeia daquela época era desafiadora. Os calabouços do Império Romano eram calabouços sem nenhuma condição humana. Era de fato as refeições terríveis, as condições sanitárias precárias demais. O Império Romano, ele não tinha necessidade de prisão. É por isso que ele não cuidava dos calabouços, das prisões. Não, eles não tinham necessidade de prisão, porque os presos ficavam ali por um pouco tempo enquanto eles eram julgados. Simplesmente julgou, eles já liberavam das cadeias ou para a condenação da morte ou para estar livre. Então, aguardavam apenas ali o julgamento ou a execução e ponto final. Então, o Império Romano não tinha nenhum cuidado com a prisão. Imagine estar preso nos dias de Paulo, naquelas prisões frias, geladas, naquele chão batido de terra, de pedra, sem alimentação adequada, sem luz solar, sem nenhum direito humano. E Paulo, mesmo prisioneiro, ele tinha uma preocupação. A preocupação dele se concentrava no estado emocional dos queridos irmãos. Como ele diz: eu, prisioneiro do Senhor, por amor de vós, ou por vocês. Agora os crentes gentios, os cristãos gentios e também os judeus,
Mas olha, por que Paulo está preso por nós? Isso é uma vergonha para nós. Então, Paulo agora ele tem uma preocupação e ele agora vem aqui trazer conforto, trazer esperança para os seus irmãos, dizendo: olha, não se preocupe, eu estou sofrendo em favor de vocês, mas isso não é vergonha, isso é honra, sofrer por vocês pelo nome de Jesus. Paulo não se envergonhava de suas algemas, não se envergonhava das suas prisões por amor àqueles gentios. Ele disse: estar sofrendo por Cristo é honra, não é vergonha. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Percebeu? Nós somos prisioneiros de Cristo ou somos prisioneiros de Satanás? Você tem vergonha de ser prisioneiro de Jesus Cristo, meu querido ouvinte? Sabe, Paulo não era um apóstolo fiel, dedicado, amável, trabalhador? Jesus não tinha compaixão de Paulo por deixar ele lá na cadeia? Às vezes nós, ao enfrentarmos circunstâncias difíceis, começamos a pensar que Deus nos abandonou. Meu amado, não pense assim. Se você está enfrentando circunstâncias difíceis, problemas de saúde, problemas financeiros, na família, no vício, a fraqueza espiritual, ou você está sendo prisioneiro de uma situação que você não vê saída, entenda uma coisa: Deus pode permitir circunstâncias difíceis para que você possa sair dali fortalecido, sair dali mais forte, mais confiante. Sim, meus queridos, não desista em meio a circunstâncias difíceis. Preso no Senhor, Paulo diz: isso não é vergonha, isto é honra. Vergonha é quando nós somos presos por desobedecermos os princípios das leis, tanto humanas como leis eternas. Vergonha é você ser um cristão, estar preso ali em uma prisão porque você fez algo que não é próprio do cristianismo fazer. Não é próprio do cristão se envolver naquela situação e ter que ser preso. Quebrou as leis do Estado, da nação, e também violou a lei de Deus. E aí sim, aí é vergonha, mas vergonha de ser prisioneiro por amor dos gentios, por amor de alguém, por sofrer pelo nome de Cristo. Paulo diz: isto é honra. Efésios 3, versos de 1 a 6, Paulo escrevendo alguns versículos, não vou ler todo, ele diz: esse mistério não foi dado conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e os profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Jesus Cristo. Que interessante. Paulo escrevendo essa parte da carta especificamente aos crentes gentios nas igrejas que na época dele eram igrejas lares de Éfeso. Eles se reuniam nos lares. Paulo afirmando que ele era destinatário de algo que ele chama a dispensação da graça de Deus, dada a ele em favor dos gentios. E essa dispensação, ou esse mistério da graça, é a maneira como Paulo descreve a comissão dada a ele de pregar o evangelho, de pregar a graça de Deus aos gentios. Percebeu? E ele afirma que esse mistério fora revelado e era um tema sobre o qual ele já tinha escrito, esse mistério de Cristo. Paulo, ele não desejava aqui ser considerado como o inventor do evangelho, mas ele dizia que ele era um dos portadores desta mensagem, desse mistério que foi dada por Deus a ele de proclamar o evangelho aos gentios. Sim,
Ele era o portador dessas boas novas. Este mistério não foi revelado anteriormente aos apóstolos, não, mas ele agora recebe a incumbência, não apenas ele fala também de apóstolos e profetas, de avançar com a evangelização aos gentios. Paulo não era o único a ter recebido esta revelação sobre esse mistério. O Espírito Santo já tinha também revelado aos santos apóstolos, também ele chama de profetas de Cristo, de uma forma que a revelação foi dada para que os gentios alcançassem também a promessa. O mistério que antes estava escondido se tornou então o que poderíamos chamar de o segredo conhecido. E esse mistério que Paulo fala tanto aqui é que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo, co-participante da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ah, meus queridos, você imagine uma criança que foi trocada lá no hospital. Imagine só, uma criança que foi trocada no hospital. E com o tempo, o pai percebe, a mãe percebe que aquele não é o filho que nasceu do ventre daquela mãe. Procura os meios de compreender, de saber, de ter certeza se é ou não é. Então, ali fica um mistério. É meu filho ou não é meu filho? E ali por meses, talvez anos, por longas datas, como a gente tem visto, ouvido, exemplos, e aquele mistério, de repente ele é revelado. Ah, foi trocado esse bebê lá na enfermaria, né? Foi trocado. Você imagina agora, aquele mistério é revelado. Você imagina, até nos dias de Paulo, permanecia uma incógnita. Os gentios, eles são estranhos à aliança. E agora a cruz de Cristo revela que, de fato, essa estranheza era um processo que, por longos anos, longas datas, foi ali imaginado, foi forjado pela concepção humana, não pela vontade de Deus. Sim, eles poderiam já fazer parte, mas a concepção humana cria barreiras. E agora Paulo diz, a cruz de Cristo, ela quebra estas barreiras, estes muros de separação. Todos são um em Cristo Jesus. Ó, meu querido, sem nacionalidade, não tem nacionalidade, não tem raças, não tem idiomas, cor, razão social. Não, todos são coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O Evangelho que é aquele que nos traz a salvação, nos mostra a salvação. Então Paulo vai dizer que a igreja de Cristo, ela é composta de judeus e gentios. E esses dois grupos se tornaram os blocos de construção da nova comunidade de Deus. Um novo estilo de humanidade, a igreja composta de judeus e gentios. Eles foram transformados de inimigos para co-herdeiros, unidos no mesmo corpo de Cristo e co-participantes da mesma promessa. Meu amado ouvinte, todos nós somos unidos em Cristo através da cruz. Entendamos isso, não esqueçamos disso. Participamos do mesmo corpo, o corpo de Cristo. A igreja forma o corpo de Cristo. Na igreja de Cristo não tem inimigos. Antes eram estranhos, antes eram inimigos, agora são um só.
um só corpo, uma só missão, uma só organização, uma só mentalidade. E todos passam a ser ministro do dom da graça de Deus. Paulo, ele chega a dizer: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Cada um com o seu dom. Deus estabeleceu pessoas na sua igreja, cada um com o seu dom, com o seu ministério, mas todos pelo dom da graça de Deus. Sabe, queridos, isso é importante. Você tem um ministério na igreja, não é porque você é inteligente, ou se você acha assim, você está errado. Não é porque você tem uma formação, porque você fez um curso, porque você estudou teologia, porque você estudou música, porque você estudou outras coisas. Ah, eu tenho essa função aqui, porque eu... Sabe, queridos, se você pensa assim, você precisa de repensar. Os dons é dado pela graça de Deus. Ele que concede. Entendido? É claro que todo o preparo é bem-vindo, é necessário, é importante o preparo. Mas nós não podemos subestimar a graça de Deus, nem pensar. Pela graça de Deus, dom de evangelizar, de ministrar para a salvação de pessoas. Pela salvação, o importante não é quem eu sou, o importante é quem Deus é. É o ministério que eu vou exercer para Deus, para abençoar as pessoas. O eu é o menos importante. O eu é o menos importante. Paulo, ele se coloca aqui como o menor de todos os santos. Paulo, ele se coloca como o maior dos pecadores. Por que que tem pessoas que se arrogam tanto o seu ministério? Acham tão acima de tudo, esquecem da graça de Deus. Ah, Paulo diz: eu sou o mais indigno, ou o menos digno, porque eu fui perseguidor da igreja de Deus. Eu sou o menor. Ele chega a se descrever como o pior, o principal dos pecadores. A humildade faz o ser humano ser grande perto de Cristo. Quanto mais perto de Jesus estivermos, quanto mais perto de Cristo estivermos, mais veremos a nossa indignidade, mais reconhecemos que somos pecadores. E assim percebemos as nossas imperfeições diante da perfeição de Deus. E nos colocamos como ministro, porque Cristo nos colocou, não nós. Porque Cristo nos chamou, não nós. Porque Ele nos deu a graça, pela sua graça, Ele nos faz participante do seu ministério. Para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Sim, meus queridos, você como parte da igreja, como membro, você que recebeu um ministério de Cristo. Daniel, mas eu não recebi, não. Você foi chamado. Não importa o que você vai fazer. Não importa a sua atividade. Ministério não é só pregar, cantar, falar alto e não sei. Meus queridos ouvintes, ministério é cada atividade que você exerce para Deus. Pode ser um olhar, um abraço, um aperto de mão. Não importa, meu querido. Cada um tem a sua habilidade. E Deus dá habilidades diversas para você ajudar a salvar, tá? E essa igreja, com todo este ministério dado a ela, para fazer conhecido às pessoas e também aos principados e potestades das regiões celestiais. Ou seja, eu e você, unidos a Cristo, podemos mostrar para o diabo, para as potestades do ar, como diz Paulo, para os poderes caídos,
que Deus tem uma igreja operante, uma igreja vibrante, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que anuncia as virtudes de Deus, anuncia a sabedoria de Deus, anuncia a graça de Deus. Percebeu? Não importando quem você é, você não é maior do que ninguém. Nós, se estamos perto de Cristo, nos reconhecemos como o menor, o mais pecadores, mas que temos a graça de Deus no coração para anunciar o evangelho que salva, a plenitude da salvação. Sabe, queridos, a natureza da igreja é unificada na pessoa de Jesus Cristo, uma igreja unida, uma igreja que trabalha. Eu e você precisamos de nos unir. Nós precisamos de ter uma conexão com o nosso Pai Celestial. Paulo chegou a dizer que toda a família no céu e na terra pertence ao Pai. Toda a família, pátria, isto, recebe o nome do Pai, Pater. Que notícia! Toda a família, a igreja de Deus na terra, meu amado ouvinte, é uma família. É uma família que pertencemos a um Pai. Pai. Percebeu? Família, pátria. Pai, Pater. Então, eu e você pertencemos à família de Deus. Temos imperfeições? Temos falhas? Sim, mas somos de Deus. A igreja tem imperfeições? Tem. Tem falhas? Tem. Mas pertencemos a Deus. Deus ama as famílias e ama a sua família, igreja. E porque a sua igreja, esta família, carrega um nome divino, carrega o nome e a marca de sua propriedade. Sabe, queridos, precisamos de ter uma experiência profunda pelo poder do Espírito Santo com Deus, pertencente desta mesma família, para louvor e glória de Deus. Precisamos de estar enraizados e alicerçados em amor. Este é o conselho de Deus para nós através do apóstolo Paulo. Que sejamos esta família unida, que sejamos esta família de Deus, marcada pela cruz, enraizada e alicerçada em amor, filhos do Pai Celestial, fazendo parte da pátria celestial, a família de Deus, que um dia estará unida, formando a grande pátria celestial. Deus quer unir esta família terrena com a família celestial, formando uma grande pátria, a pátria celestial. Eu e você somos chamados a fazer parte desta família, que possamos estar unidos em amor, vivendo para Cristo, pela graça de Cristo. Vamos orar, Pai querido. Obrigado pelo Evangelho que nos salva, pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela vitória de Cristo, por Cristo habitar o nosso coração. Louvado e exaltado seja o teu nome. Abençoe o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe nossos queridos ouvintes nesta manhã, que possamos, pelo propósito do céu, pelo poder do Espírito Santo, sermos unidos como a família de Deus aqui na terra, para vencermos as potestades, vencermos o inimigo pela tua graça. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Que Deus abençoe você, meu querido ouvinte. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.